Todas as noites, não importa o clima, algo caminha pela nossa rua assobiando suavemente. Você só pode ouvir se estiver na sala de estar ou na cozinha quando passa, e sempre começa exatamente às 3h03 da manhã. O som começa fraco, em algum lugar perto do início da rua, então até chegar no meio da rua, onde o assobio passa por nós antes de desaparecer no final da nossa rua sem saída. Quando eu era mais novo, minha irmã e eu costumávamos nos esgueirar para a cozinha algumas noites para ouvir. Mamãe e papai não gostavam nada disso, e nós levaríamos uma bronca se eles nos encontrassem lá fora, mas eles nunca foram muito duros com a gente, porque a gente sempre obedecia essa grande regra, que era não tente olhar para o que estava assobiando. Meu bairro é um lugar engraçado. Eu moro aqui desde que tinha 6 anos e amo muito aqui. As casas são pequenas, mas bem cuidadas, com quintais de bom tamanho e muitos lugares para passear. Tem outras muitas crianças da minha idade por aqui. Eu fiz 13 anos em outubro. Crescemos juntos e sempre jogávamos bolas no final da rua ou andávamos de varanda em varanda no verão. Esse sempre foi um bom lugar para crescer. Já sou velho o suficiente para ver isso. E há apenas duas coisas estranhas aqui. Esse assobio noturno e a boa sorte que todo mundo tem por aqui. O assobio nunca me incomodou muito. Como eu disse, nem consegui ouvi-lo do meu quarto. Mas mamãe e papai não gostam de falar sobre isso, então eu parei de fazer perguntas. Mas meu pai é um cara forte, alto e bem calmo. Ele tem sotaque desde que se mudou para os Estados Unidos quando era criança. A sua família, os meus avós, eles são das ilhas. É assim que eles chamam. E meu pai, a única vez que ele não fica tão calmo é quando o assobiador aparece. Ele acaba falando um pouco mais rápido, seus olhos se movem mais rápido e nos diz para não pensar tanto nisso e sempre lembrar da grande regra: não tente olhar para fora quando o assobiador passar. E não que a gente conseguisse olhar mesmo se a gente quisesse, porque tem persianas do lado de dentro de cada janela, grossas peças de lona pesada que puxam para baixo a partir do topo e prendem na parte inferior do quadro da janela. Cada fechadura tem até uma pequena trava, do tamanho do que vocês encontrariam em um diário. Meu pai tranca essas persianas todas as noites antes de irmos para a cama e mantém a chave em seu quarto. Minha mãe, eu não sei o que ela pensa sobre o assobio. Eu a vi na sala de estar antes das 3h03 quando o som começa. Eu poderia vê-la se abrisse minha porta apenas 1 centímetro para espiar. Ela não está lá com muita frequência, pelo menos eu nunca peguei muito ela por lá. Mas 1 ou 2 vezes por mês eu acho que ela senta lá no sofá vermelho grande apenas ouvindo o assobio. O assobiador tem a mesma melodia todas as noites. É uma melodia alegre. Lembra que eu te disse que tem 2 coisas muito estranhas onde eu moro? Bem, além desse assobiador estranhíssimo, todo mundo em meu bairro tem muita sorte. É difícil de explicar e meu pai não gosta muito que a gente fale sobre essa parte. Mas coisas boas parecem acontecer com as pessoas por aqui com bastante frequência. Geralmente são coisas pequenas, ganhar o concurso de rádio, ou conseguir uma promoção inesperada no trabalho, ou até encontrar alguma antiguidade que vale algum dinheirinho enterrado no quintal. O clima daqui é bem bom e não tem crimes também, e os jardins de todo mundo florescem muito bonitos durante o outono. Mas a principal razão que nos faz ficar aqui foi o primeiro motivo que fez a gente chegar aqui em primeiro lugar, que foi minha irmã Nola. Ela nasceu muito doente, algo com seus pulmões. Nem mesmo podíamos levá-la para casa quando nasceu, só visitá-la no hospital. Ela era tão pequena, eu lembro. Pequena até mesmo em comparação com os outros bebês. Uma máquina tinha que respirar por ela. A gente se mudou para cá para poder ficar mais perto do hospital e, por incrível que pareça, assim que chegamos aqui, a Nola começou a melhorar. Os médicos não conseguiam entender, eles atribuíam a qualquer coisa que estivesse fazendo, mas todos podíamos ver que eles estavam realmente confusos. Mas meus pais sabiam, até mesmo eu sabia, que a Nola melhorando era apenas mais uma das milhões de pequenas bênçãos que recebíamos por morar em nosso bairro. Então foi por isso que acabamos ficando, mesmo depois que descobrimos que para cada pequeno milagre que acontece aqui todos os dias, de vez em quando algumas coisas ruins acontecem. Mas só acontecem se você procurar por esse assobiador. No nosso bairro ele tem um comitê de boas-vindas, e eles aparecem com um pote de macarrão, uma cesta de presente e uma pasta de papelão sempre que alguém novo se muda. Eles são muito simpáticos. 4 pessoas já apareceram por aqui desde que nos mudamos há 7 anos atrás. E esse comitê ele sempre estava lá presente. Eles já me deram uma barra de Snickers e já também ajudaram até a segurar a Nola quando era bebê. Era sua primeira semana fora do hospital, então eles estavam extra cuidadosos. Então o comitê pediu para falar com meus pais em particular. Então fui enviado para o meu quarto, onde eu consegui ouvir quase todas as palavras.
O comitê de boas-vindas contou aos meus pais como o bairro era agradável, realmente excepcional. Uma espécie de agradável difícil de explicar. E então eles contaram a meus pais sobre o assobio ainda mais difícil de explicar, que acontecia todas as manhãs às 3h03 em ponto e terminava às 3h05. O grupo, nossos novos vizinhos, alertou meus pais que o assobio era silencioso, nunca nos machucaria ou prejudicaria, desde que não procurássemos pelo que estava fazendo esse som. Isso eles enfatizaram e eu pressionei minha orelha na porta tentando ouvir. As pessoas que procuravam o assobiador viam sua sorte mudar, às vezes tragicamente mesmo. Uma nuvem negra pairaria sobre qualquer pessoa que olhasse. Tudo que pudesse dar errado daria. A pasta de papelão que o comitê trouxe continha recortes de jornais, histórias sobre acidentes de carros e vidas arruinadas, mortes públicas e acidentes bizarros mesmo. Não é todo mundo que morre. Eu ouvi o chefe do comitê dizer ao meu pai. Mas a vida some dessas pessoas. Parece que a luz que tinha dentro deles se apaga e eles ficam vazios por dentro. A minha mãe, eu podia dizer que ela não estava levando isso muito a sério. Ela continuava perguntando se isso era uma brincadeira que eles faziam com os novos vizinhos. Em certo ponto, a minha mãe chegou a ficar zangada e acusou o comitê de tentar nos assustar para sairmos da nossa casa. Perguntou se eram racistas por causa do meu pai ser das ilhas. Aí meu pai tentou acalmar ela. Disse que podia ver que os nossos novos vizinhos eram sinceros e que estavam apenas tentando nos ajudar. Ele explicou que cresceu ouvindo esse tipo de história com a mãe dele e que sabia que havia coisas estranhas que caminhavam entre nós. Algumas dessas coisas estranhas eram boas e outras eram más, mas a maioria era apenas diferente. Depois que o comitê saiu, meu pai foi à loja de ferrugens, comprou as persianas de lona, as travas e as fechaduras e instalou em todas as janelas da casa depois do jantar. Naquela primeira noite em nossa nova casa, eu saí sorrateiramente do meu quarto às 3 da manhã apenas para encontrar meu pai acordado sentado no sofá da sala, segurando minha irmãzinha. Meu pai levantou o dedo em sinal de silêncio, mas deu um tapinha assim do lado dele no sofá e eu me sentei e a gente esperou. Às exatas 3h03 ouvimos o assobio. Ele veio e foi embora exatamente como os nossos vizinhos disseram. O assobinho volta todas as noites e nunca olhamos. E desfrutamos de nossas milhões de pequenas bênçãos todos os dias. A Nola respira por conta própria e cresceu para ser uma menina forte e bem esperta. Meu pai até se juntou ao comitê de boas-vindas, mas a gente não recebia muitos vizinhos novos com frequência, porque ninguém saía daquele bairro. Por que alguém iria querer sair, né? Mas quando uma nova família se muda, meu pai e o comitê vão até a casa deles e levam a bacia de macarrão, a cesta de presente e a pasta de papelão. Eu sempre posso ver pelo olhar do meu pai quando ele volta se essa nova família que se mudou agora levou o comitê deles a sério ou se a gente vai ter novos vizinhos em breve de novo. Passado algum tempo, uma família se mudou para a casa do nosso lado. A proprietária anterior, a senhora Maggie, faleceu aos 105 anos de idade. Ela viveu uma vida longa e boa mesmo. Nossos novos vizinhos pareciam se encaixar bem. Eles acreditavam no comitê de boas-vindas, seguiram o conselho do meu pai sobre as persianas trancadas, já que tinha uma criança pequena. Seja qual for o conteúdo dos recortes de jornais que estavam naquela pasta marrom, qualquer que fosse a evidência, meu pai nunca nos deixou ver. Mas imagino que ele deve ter sido bem convincente, pois nossos vizinhos conviveram sem problemas durante o primeiro mês. Uma noite, quando os nossos novos vizinhos tiveram que sair da cidade, eles mandaram o filho, Holden, ficar com a gente. 1 ano mais novo que eu na escola, e eu não conhecia bem antes daquela noite, mas assim que seus pais o deixaram depois do jantar, pude perceber que seria uma má ideia. Vocês sabem quem é que tá sempre lá fora subindo todas as noites? Holden perguntou assim que os adultos saíram da sala. Nós 3 estávamos sentados na sala de estar com um filme da Disney tocando na TV. Minha irmã e eu trocamos um olhar e... nós não falamos sobre isso, eu disse. Acho que é aquele estranho que mora na casa amarela grande da esquina, disse o Holden. O Sr. Tolos? Perguntou minha irmã. De jeito nenhum, ele é muito legal. O Holden deu de ombro. Deve ser um assassino psicopata, então. A minha irmã Nola ficou tensa. Nós não falamos sobre isso aqui, eu repeti. Vamos lá pro meu quarto, que a gente pode jogar o Nintendo. A gente passou as próximas horas jogando, comendo pipoca e assistindo filmes. Uma típica noite de pijama, mas eu podia ver que Holden estava ficando bem quieto. Depois que meus pais os desejaram boa noite, trancaram as persianas e foram dormir, Holden levantou-se da sua cadeira e foi até onde eu e Nola estávamos sentados na minha cama. Você já tentou olhar? Ele perguntou. Está quase na hora. Como a maioria das noites de pijama, ignoramos convenientemente qualquer sugestão na hora de dormir. Fiquei chocado ao ver que ele estava certo, eram quase 3 da manhã. Eu suspirei.
Não podemos. Gente, eu não posso nem tentar olhar porque meu pai tranca as persianas todas as noites e esconde a chave. Ele continuou me ignorando. O nosso pai também faz isso, disse a Nola. Não, respondeu Holden. Não, ele não faz. Mas você acabou de ver ele fazendo isso. Eu acabei dizendo de uma forma mais afiada do que eu queria soar. Holden sorriu. Seu pai tranca as persianas, sim, mas ele não esconde a chave. Ele mantém no seu chaveiro normal. Então... Eu perguntei, mas já preocupado que já soubesse o que eu queria dizer em seguida, porque eu havia notado que meu pai não se importava mais em esconder a chave depois de todos esses anos, porque ele sabia que a gente levava isso a sério. Mas antes dos pais irem pra cama, eu fui ao banheiro, e no caminho eu posso ter olhado pro quarto deles e posso ter visto o chaveiro do seu pai na mesa de cabeceira, e talvez eu tenha pegado a chave das persianas. Nola e eu olhamos pra ele e seu sorriso só aumentou. Você tá mentindo, eu disse. Holden deu de ombros. Você pode conferir se quiser. Basta abrir a porta dos seus pais e olhar. Você vai ver que o chaveiro tá ali bem na mesa da cabeceira. Fiquem aqui. Eu disse pros dois. Não se mexam. Eu fui correndo até o quarto dos meus pais, mas eu hesitei um pouco na porta. Se Holden não estivesse mentindo, meu pai ia ficar muito, muito bravo. Eu estava com medo só de pensar nisso. Mas mais medo ainda de uma janela aberta com o assobiador bem do lado de fora. Eu abri a porta, mal 1 centímetro mesmo, mas olhei, e estava muito escuro para ver. Eu respirei fundo e entrei no quarto. 2 passos no escuro e eu congelei. O assobio começou. Eu consegui ouvi-lo claramente. E eu estava dentro do quarto dos meus pais. Eu nunca percebi, mas eles devem ter ouvido o som todas as noites desde que a gente se mudou para casa. Eles nunca me contaram. Acho que eu não teria conseguido dormir se eu soubesse. Eu fiquei parado lá, ouvindo o assobio se aproximar. Incerto se eu devia acender a luz ou chamar meu pai. Até que alguns sons suaves vindo da sala me trouxeram de volta à realidade. Nola! Eu gritei, correndo para fora do quarto dos meus pais. Holden e Nola estavam perto da porta da frente, ao lado de uma janela. Holden não estava mentindo. Eu podia vê-lo mexendo com a fechadura de uma das persianas. Eu ouvi um clique. Ele tinha a chave. Holden soltou uma risada rápida. Nola ficou ao lado dele, encolhida, com medo, mas talvez curiosa. O assobio estava bem em frente à nossa casa agora. Eu acho que eu fiz algum som. Eu chamei, eu não me lembro. O tempo parecia congelado. Eu não sou rápido, nem um pouco atlético, mas de alguma forma eu consegui chegar na Nola em um piscar de olhos. Meus olhos estavam presos nela, mas eu ouvi Holden puxando a persiana até o final para que pudesse soltá-la. Eu ouvi o estalo dela começar a subir e ouvi o assobio logo do outro lado da janela. Mas eu tinha os braços em volta de Nola e a virei para que ela ficasse de costas para a janela. Ao mesmo tempo eu também fechei os meus olhos com muita força e eu só ouvi o barulho da persiana batendo aberta. E quando eu percebi, o assobio parou. Eu consegui sentir a Nola tremendo nos meus braços. Não olhe, ok? Eu disse a ela. Não se vire. A gente estava posicionado de forma que ela estava de costas para a janela e eu estava de frente para ela. Meus olhos ainda estavam fechados. Eu senti ela concordar com a cabeça em meu ombro. Eu estendi meu braço que não segurava Nola e tentei tocar Holden. Minha mão encostou no seu braço. Ele tremia mais do que a Nola. Holden? Perguntei. Ele não respondeu nada. Eu estiquei a mão por cima dele e eu senti com cuidado a janela. Os meus olhos ainda estavam fechados, mas eu senti o vidro frio contra meus dedos, mais frio do que deveria estar para aquela época do ano. Eu deslizei minha mão para a janela procurando a corda da persiana. A temperatura do vidro começou a subir à medida que eu chegava mais perto. E havia também um zumbido, uma vibração nos meus dedos. Eu tentei não pensar sobre o que poderia estar do outro lado da janela. Eu finalmente consegui encontrar a corda e puxei as persianas para baixo. Eu abri os olhos. Na luz fraca vazando da cozinha, eu pude ver Holden, pálido e pequeno, encarando a janela agora fechada. Holden? Perguntei novamente. Depois de meio segundo de silêncio, ele se virou para mim e deu um grito absurdo. Tudo começou a ficar um frenesi de movimento. As luzes acenderam no corredor, depois na sala de estar, e eu consegui ouvir os passos dos meus pais ecoando no chão de madeira. Eu não me virei para olhá-los, meus olhos estavam grudados em Holden. Ele estava pálido, tinha mordido o lábio com tanta força que tinha uma linha vermelha fina de sangue escorrendo pelo queixo, além de ter feito xixi nas calças também. O que aconteceu? Meu pai perguntou logo atrás de mim. Eu consegui virar para trás, olhar nos olhos do meu pai e falar:
Ele olhou. Eu nunca tinha visto meu pai com medo antes, mas naquela noite eu vi, naquele momento, um medo velho e feio costurado em seu rosto. Um medo de um pai. Só o Holden? Ele sussurrou pra mim, e eu acenei com sim com a cabeça. Meu pai soltou um suspiro de alívio. Parecia tão aliviado que quase eu esperei que ele comemorasse. Mas então ele se virou pra Holden e o rosto dele mudou. Imaginei que ele tivesse se sentindo mal por estar feliz porque só o Holden olhou. E do nada, uma batida na porta. Todos nós congelamos. Holden até soluçou. Não abra, disse a minha mãe. Ela ficou bem no limiar do corredor. Sempre pensei que ela fosse cética e apenas tolerava meu pai sobre as janelas e o assobiador. Mas naquela noite todos nós acreditávamos. Eu notei que meus pais até seguravam tacos de beisebol que devem ter pego do quarto deles. A batida veio novamente. Um pouco mais alta dessa vez. Por favor, não abra a porta, sussurrou o Holden. Meu pai caminhou até ele e deu um abraço. Não vamos abrir. Prometeu meu pai, ainda segurando o taco de beisebol. Nada vai entrar aqui nessa noite. Dessa vez a batida na porta foi forte o suficiente para fazer a porta tremer. Holden gritou novamente e Nola se agarrou no meu pescoço. Minha mãe se aproximou e se ajoelhou do nosso lado, nos abraçando. Chama a polícia. Minha mãe sussurrou pro meu pai. A batida parou imediatamente. Meu pai olhou para trás na nossa direção. Você acha que... Ele foi interrompido por batidas frenéticas que do nada se transformaram em uma batidinha bem educada. Polícia. Algo disse do outro lado da porta. A voz do outro lado soava exatamente como a da minha mãe. Como um papagaio repetindo as palavras dela. Polícia. Chama a polícia. Polícia. Minha mãe nos abraçou ainda mais forte depois disso. Polícia. 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 Por favor, para. Eu ouvi ela sussurrar. Eu não acho que chamar a polícia ajude, disse o meu pai. Como que nós saberemos quando são eles batendo na porta? A pancada voltou com mais força do que antes. A porta tremia. Então, parou. Logo depois de um momento, eu ouvi a pancada novamente. Mas agora vinha na porta dos fundos. Todos nos viramos em direção à porta dos fundos. Mas a pancada imediatamente voltou para a porta da frente. Da frente para os fundos. Dos fundos para frente. Alto, depois baixo, então alto novamente. De repente os sons estavam vindo de ambas as portas ao mesmo tempo. Grandes e pesadas, pancadas como um martelo. Então algo começou a bater em todas as janelas da casa, depois todas as paredes. É como se estivéssemos vivendo dentro de um tambor com uma dúzia de pessoas tocando ao mesmo tempo. Ou sei lá, como se a gente fosse uma tartaruga e tivesse alguém tentando nos arrancar a força de dentro da nossa casca. Pare! O Holden gritou muito alto e a pancada morreu. Eu não vou contar, disse o Holden olhando para a porta. Eu prometo que eu não vou contar a ninguém o que eu vi. Por favor, vá embora. Esperamos por quase um minuto. Então ouvimos um som suave vindo da janela que Holden tinha olhado antes. Holden começou a chorar, soluçando como se fosse um prisioneiro assistindo uma forca sendo construída fora da sua cela. Meu pai o abraçou, acariciou seu cabelo, mas nunca mentiu para ele. Nunca disse que as coisas ficariam bem. A batida na janela durou a noite toda. Nós ficamos juntos na sala de estar por não sei quanto tempo. Eventualmente minha mãe tentou levar nós, as crianças, para o meu quarto enquanto meu pai ficava para vigiar a porta. Mas no momento que entramos no meu quarto, a batida voltou. Tão alta que parecia que a porta não ia aguentar. A gente voltou para a sala de estar e a batida parou. Somente a pancadinha leve na janela permaneceu. E nenhum de nós dormimos naquela noite. A batida só parou por volta das 7 da manhã. É mais ou menos a hora em que o sol nasce aqui. Esperamos mais 2 horas antes do meu pai abrir as persianas de uma das janelas. Ele nos fez voltar para o quarto dos meus pais primeiro. Então ouvi ele abrir a porta e depois voltar. Ok, ele nos disse. Acabou. Os pais de Holden voltaram por volta da hora do almoço. Meus pais levaram Holden de volta para casa e todos ficaram lá dentro por um bom tempo. Nola e eu assistimos tudo da janela. Ela ficou ao meu lado o dia inteiro segurando minha mão às vezes. Quando meus pais voltaram, pareciam sombrios. Mas não contaram o que disseram para a família de Holden. Era domingo, então passamos o dia juntos, pedimos pizza e assistimos filmes. Naquela noite, todo mundo dormiu no meu quarto. Nola e minha mãe na cama comigo, meu pai em uma cadeira que ele trouxe. Não houve batida naquela noite, ou em nenhuma noite desde então. Não vimos muito de Holden ou dos seus pais pelo resto daquela semana, mas na quinta-feira havia um caminhão de mudanças na garagem dele. Nola e eu os observamos empacotando a tarde toda depois da escola.
O que mais me marcou foi o quão cansado Holden e seus pais pareciam. Os três tinham a mesma palidez, bocas sombrias e olhos sem vida. Mesmo de longe, eu podia dizer que algo estava muito errado. Holden e sua família foram embora antes do pôr do sol. Eu lembro do que o comitê de boas-vindas original disse a meus pais quando nos mudamos. Nem todos que olham para o assobiador morrem, mas mesmo aqueles que vivem têm a luz apagada e o resto da sua vida é cheio de infortúnios. 1 milhão de pequenas tragédias. Às vezes eu observo Nola, feliz, jovem e viva, e me pergunto se eu tivesse sido um pouco mais lento naquela noite, se ela tivesse olhado para a janela, ou se talvez eu teria olhado também para confortá-la, para compartilhar aquele fardo. Eu fico feliz por não ter que descobrir isso. Ainda moramos naquela mesma casa, naquele bairro. Ainda ouvimos nosso assobiador passando todas as noites. As bênçãos, a sorte. As coisas boas aqui são boas demais para deixar para trás. Mas a gente tem cuidado. Não convidamos mais amigos para passar a noite aqui. E meu pai esconde a chave das persianas muito, mas muito bem. Não que eu tenha ido procurar, mas, sinceramente, algumas coisas você simplesmente não precisa procurar.